Nós podemos pegar um exemplo aqui, nesse gráfico, no caso da Bíblia. Quando Deus tentou dar a verdade para o ser humano, Ele não deu todo o conteúdo da verdade. Ele começou, por exemplo, através do Antigo Testamento, onde as leis do Antigo Testamento eram o centro da verdade de Deus para aquela época. Então, aquelas leis mais rígidas, né, como não pode trabalhar no sábado, se pegar uma mulher prostituindo, tem que apedrejar até a morte, olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. Então, isso era o centro das leis do Antigo Testamento. Quando o ser humano já tinha recebido essas leis, praticado de certa forma, apareceu Jesus com o Evangelho. Jesus apareceu depois que o ser humano já tinha evoluído um pouco mais espiritualmente e também intelectualmente. Então, as palavras de Jesus, na época do Evangelho, as palavras do Novo Testamento, elas foram como esta nova verdade, ou esta nova expressão da verdade que nós mencionamos agora. Então, perante aquelas pessoas que estavam acostumadas com as palavras das leis do Antigo Testamento, quando Jesus chegou falando coisas diferentes, aquelas pessoas estranharam. Para elas, pareciam que tinham contradições entre as palavras de Jesus e as palavras do Antigo Testamento. Por exemplo, enquanto as palavras do Antigo Testamento mandavam guardar o sábado, Jesus permitiu seus discípulos trabalharem no sábado e ele disse, o Filho do Homem também é dono do sábado. Enquanto as palavras do Antigo Testamento mandavam apedrejar a mulher pecadora, Jesus, além de não apedrejar, ele impediu aquelas pessoas de apedrejar. Ele disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tudo isso era novidade para as pessoas. Enquanto as leis do Antigo Testamento eram aquelas leis rígidas de olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido, Jesus, ele ensinou sobre amor, perdão, arrependimento. Ele ensinou que se você levar um tapa de um lado do rosto, você tem que virar o outro lado. Ele ensinou que você tem que perdoar mais de 70 vezes e assim por diante.